Boa noite, soldados da Paz Church Guaratuba. Exército, se coloque em pé. Posição de sentido, por gentileza. Eu vou falar algo e vocês precisam repetir como soldados de... Vamos lá, fala assim comigo. Senhor Jesus, aqui está o exército da Paz Church Guaratuba ao seu serviço para ganhar, consolidar, treinar e enviar missionários por Guaratuba, o Paraná, o Brasil e os 4 cantos do mundo. Aleluia, aplauda Jesus. Marche. Quero ouvir daqui o som da sua pisada. Sente. Guaratuba é de Jesus ou não é? O Paraná é de Jesus ou não é? O Brasil é de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus, pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu não consegui ainda sair dessa atmosfera de guerra e não quero sair nunca mais. Amém? Queridos, quantos estão felizes com Jesus aí? Amém? Glória a Deus. Quantos estavam domingo em algum dos nossos cultos? Levante sua mão bem alto. Glória a Deus. Então, irmãos, domingo agora que passou, nós aprendemos que a igreja ela não é um hospital, ela é um... Nossa, que fraco, cara. Nós aprendemos que a igreja não é um hospital, ela é um... Exército, um enorme exército. Nós aprendemos que nós somos alistados nesse grande exército. Somos soldados desse grande exército. Deus é o Senhor desse grande exército. E nós temos uma armadura. Nossa guerra não é pessoal e sim... De novo, nossa guerra não é pessoal e sim espiritual. Devemos ser bons e... O culto foi anteontem, imagine na célula como é que você vai estar. Olha para o seu irmão e diga assim: eu vou ser muito bom e super agradável com você. As nossas armas são espirituais. Devemos ficar ligados e vigilantes. Devemos cuidar do quê? Corpo, alma e espírito. Vamos falar bem bonitinho? Corpo, alma e espírito. E nós vamos avançar marchando. Amém? Glória a Deus. Queridos, olha só, isso aqui que nós aprendemos juntos domingo é o que deve acontecer, é o estilo de vida de um soldado, de um membro desse exército. Agora, nós vamos juntos saber e aprender como deve ser agora os líderes desse exército. Como devem se comportar esses líderes? Que estilo, como que devem ser eles, esses líderes? Pergunta para o pessoal do seu lado aí, como que é um líder de um exército? Então, primeira coisa, a gente já viu, eu vou chover no molhado, a gente aprendeu isso muito aqui com o pastor, mas eu quero falar um pouquinho sobre liderança.
E o texto que o Espírito Santo me lembrou, está lá em Mateus 20, versículo 26 e 27, diz assim: então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser de novo, o líder entre vocês, que seja servo. Então, a primeira coisa, eu preciso, ele fala assim no texto, quem quiser, você vê que não é todo mundo que é chamado para ser líder. O próprio Jesus está dizendo, quem quiser ser o líder entre vocês, quem almejar a liderança. Então, primeiro, eu preciso querer ser líder. Eu preciso querer ser uma resposta. Eu preciso almejar liderar. Eu preciso querer aprender a liderar. Eu preciso querer aprender a estudar sobre liderança. Esse é o primeiro passo. Tem que partir de mim. Eu não posso exercer liderança porque outras pessoas estão falando que eu sou um líder ou por qualquer outro motivo. Não, isso tem que estar no meu coração, tem que nascer de mim. Eu preciso querer, precisa haver uma decisão pessoal minha. Por quê? Porque se você ou eu, a gente for no embalo, o que acontece? Eu já vi acontecer isso muitas vezes. Olha, eu nem queria, nem era para mim, eu nem tinha chamado para isso, mas como me pressionaram, eu aceitei. Então tem que ter uma basezinha para a gente trabalhar, para a gente lapidar. Eu preciso querer ser líder. Eu preciso querer aprender sobre liderança. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu preciso aprender: liderar não me faz melhor, nem mais importante que ninguém. Não sou um líder para mandar nos outros, para dar ordens. Não é isso que Jesus ensinou sobre liderança. A base da liderança é servir. Diga assim: liderar é servir. Foi o que Jesus disse nesse texto. Quem quiser liderar precisa ser servo. Isso precisa estar resolvido no meu coração. E eu fui buscar no dicionário, o pastor falou no Tadel um dia, e eu peguei a mesma base. O que o dicionário diz sobre liderança? Liderança é a capacidade de motivar e inspirar pessoas para que trabalhem em conjunto e alcancem um objetivo comum. E aí ele cita aqui, explicando sobre liderança, ele diz que liderar é motivar e liderar é inspirar. E eu fui ver o significado disso. Motivar é apresentar algo, dar um motivo, uma causa, uma razão com fundamento. E aí eu te pergunto, qual que é a nossa causa? Qual que é a nossa causa? O que nos motiva a liderar, discipular? E eu quero dizer para você que eu acho que não existe uma base melhor do que João 3,16. A palavra do Senhor diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo inteiro precisa saber disso. O teu vizinho precisa saber disso, o teu amigo do trabalho precisa saber disso, que há uma saída, que existe alguém que perdoa, que existe alguém que restaura, que cura, que deu a sua própria vida para que isso acontecesse. Quando Jesus enviou os discípulos, quando Ele nos enviou em Mateus 28, 18, 19, 20, era essa mensagem que dá fundamento para o batismo, é essa mensagem que dá fundamento para a grande comissão. Nós anunciarmos aquilo que Jesus Cristo fez na cruz em favor de nós, pecadores. E o fato de nós já conhecermos e ter experimentado isso, não nos faz melhores que ninguém. Isso nos faz servos daqueles que ainda não conhecem. Nós vamos servi-los até eles compreenderem, até eles entenderem. Então a nossa motivação maior é o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele nos perdoou, nos redimiu, nos santificou, nos salvou. Quantos podem dar glória a Deus por isso?
Amém? Outra coisa, ele fala que liderança é inspirar. Inspirar é influenciar pelo exemplo. E aí eu quero te perguntar, as pessoas são motivadas pelas suas palavras e influenciadas pelo seu exemplo? Se sim, você é um líder. As pessoas, elas precisam ser motivadas. Nós motivamos ela com a boca, mas nós influenciamos ela com o nosso estilo de vida. Nós inspiramos ela com o nosso jeito de viver. Aquilo que falamos domingo, nós devemos motivar as pessoas a viverem e vamos inspirá-las pelo exemplo. Ninguém falou amém? Amém? Glória a Deus, nós vamos viver isso, irmãos. Nós precisamos, o Senhor deixou claro no meu coração, vocês precisam ser grandes e fortes. O que nos deixa fortes é a prática, a vivência dos princípios da palavra de Deus. O que nos difere dos patriarcas, dos discípulos, de todos esses homens, seres humanos como nós, é que eles decidiram viver os princípios independente da situação, da circunstância. Eles não arregaram, eles foram bons soldados, que é o que você e eu somos. Amém? Bons soldados que praticam as ordenanças do nosso general, o Senhor Jesus. Amém, queridos? E eu sei que aqui no nosso Tadel tem muitas pessoas que já lideram. Quantos lideram aqui? Já exercem liderança? Quantos querem liderar? Levante sua mão bem alta. Olha só. Glória a Deus. Então, eu encerrei a palavra de domingo com um texto lá de Êxodo 14, versículo 15 e 16. Antes da gente marchar, e foi bem top mesmo, aquele texto quando Moisés estava lá em frente ao mar e o exército de Faraó vindo caçando eles. E aí, a Bíblia relata o diálogo de Moisés e Deus. Só que a Bíblia, ela é um livro que ela é o resumo do resumo. Então, ela não relata muito a emoção, o teor emocional em alguns textos só, mas bem leve. Você viu naquele texto ali que o pastor mostrou na pregação de domingo, aquele diálogo de Pedro e Jesus, quando Jesus convidou Pedro a sair do barco, e foi brilhante aquilo ali, porque eles conseguiram transmitir a emoção, o calor, o sentimento de Pedro, aquilo. A Bíblia não relata muito isso. Então, eu fiquei imaginando como que estava emocionalmente, como que Moisés estava nessa hora. O texto diz assim, Êxodo 14, 15 e 16 diz: porque você está me pedindo ajuda, diga ao povo que marche, levante o bastão e estenda sobre o mar. Deus falando para Moisés. Aí ele diz o que vai acontecer: a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Então você vê que é bem seco assim, né? Não diz como que Moisés estava. Mas o bastão, você sabe, ele representa o poder de Deus. Quando Deus entregou aquele bastão, aquela vara, uma outra versão diz, que se transformou em cobra, Deus estava dando a Moisés uma autoridade. Diga assim comigo, autoridade. E autoridade é algo que o homem não pode dar, é só Deus que dá, porque a autoridade já diz o nome, alto, vem do alto. O homem dá posição, mas Deus dá autoridade, poder para você executar a sua missão. E eu creio que a nossa liderança, além de uma posição, tem uma grande autoridade. Amém? Nós estamos debaixo de autoridade, não de posição. Amém? Por isso que nós estamos vivendo o que está acontecendo aqui em Guaratuba e em todas as past churches do Brasil e do mundo. Eu vi outro dia um podcast, um rapaz falou para o pastor Eibe: pastor Eibe, é assustador o que está acontecendo com a Igreja da Paz. O que o pastor Eibe falou? E isso é só o começo. Você entendeu? Então, glória a Deus por isso, irmãos. Então, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei tentando imaginar a situação de Moisés. O que eu faria no lugar de Moisés? Como eu reagiria? Como que eu estaria naquela situação?
E sabe que, olhando isso aqui e tentando trazer para a nossa realidade, né, nossa igreja é uma igreja em células, e eu vou tentar aplicar isso dentro da nossa realidade. Então, o mar, ele representa o quê? O mar, ele representa as situações, os obstáculos, as dificuldades, as provações que eu e você enfrentamos na liderança. Alguém aqui já enfrentou dificuldades na célula, sim ou não? Enfrenta, nós enfrentamos, faz parte da lapidação da nossa liderança. Passar por dificuldades, o Alex já pegou aqui sobre as estações. Agora, o nosso comportamento, as nossas reações que definem. E aí, eu fico imaginando aqui Moisés como um líder de life nessa situação. Então, e o bastão representa a autoridade, diga eu tenho autoridade. Amém? O mar representa as suas situações difíceis que nós enfrentamos pela caminhada, porque nós estamos caminhando com Moisés, com aquele povo. Nós estamos rumo a ganhar uma cidade, o estado, o Brasil para Jesus. Então nós vamos enfrentar os mares pela frente. E Faraó, vindo com seu exército, eu imagino que Moisés se sentiu pressionado, a pressão não só de Faraó, mas do povo hebreu. Se você lê minuciosamente o texto, você vê que o povo começa a questionar Moisés. E Moisés fica meio que solitário ali, apesar de estar libertando o povo começa a questionar ele, dizer coisas absurdas, que eu e você não ouvimos hoje na liderança. Se fosse para vir aqui morrer na frente do mar, deixasse nós lá. Então Moisés estava numa situação muito difícil, o mar pela frente, o povo hebreu já reclamando, e o exército de Faraó vindo atrás. E aí, o que Moisés fez? O que eu e você devemos fazer? Moisés, ele tocou no mar. Ele tocou no problema, ele tocou na dificuldade. Mas por que Moisés fez isso? Porque ele passou por um processo rápido, mas foi um processo. Primeira coisa que Moisés fez, ele foi pedir ajuda a Deus. E Deus, nesse texto, ele representa a nossa liderança, nossos líderes, nossos discipuladores, nossos pastores. E Moisés, quando estreitou para ele a situação, ele fez correto. Ele foi buscar a Deus, pedir ajuda para Deus. E aí Deus diz para ele o que ele tinha que fazer. E aí, trazendo para a nossa realidade, como que eu estava te falando, por que um líder, muitas vezes, ele não pede ajuda? Pare e pensa aí. Por que um líder, muitas vezes, a célula dele está com problema, ele está com problema no discipulado, as coisas não estão boas para ele, a célula dele não multiplica mais de ano, os discípulos dele não crescem, as coisas não acontecem, é uma célula arrastada, amarrada, as coisas não acontecem ali, mas ele não pede ajuda. E eu fiquei me perguntando, e eu encontrei, talvez você encontre mais motivos, mas eu encontrei 3 motivos porque um líder não pede ajuda. O primeiro, ele não pede ajuda, talvez por falta de humildade. Porque ele não aceita que o jeito que ele está fazendo não está funcionando. Ele não consegue ter humildade de curvar a cabeça e falar, me ajuda. Eu preciso. Ele não está nem aí se as pessoas estão saindo do life. Ele não está preocupado se as pessoas não estão sendo bem discipuladas. O que importa para ele é que o orgulho dele não pode baixar. E aí ele não pede ajuda. A célula vai agrupar, ele está vendo que ela está caminhando para ser agrupada e ele não reage, ele não faz nada. Ele não pede ajuda. Segundo motivo, talvez seja uma falta de visão. Talvez ele não consiga enxergar, por mais que o mar seja grande na frente dele, ele não consegue enxergar. Por quê? Porque ele está distraído com outras coisas. Distração. Ele não consegue ver que não está bom. Ele se acomodou com o fracasso. Ele se acomodou com, se tiver que agrupar, agrupa. Se tiver que pôr outro líder, pode pôr. Falta de visão, não consegue ver o que está acontecendo.
E ai se alguém for falar. E terceiro motivo é que pode ser que ele já tenha uma desistência interna que não teve coragem ainda de externar. Ele já desistiu lá dentro. Lá dentro do coração dele, ele já desistiu, ele já não quer mais. Mas, como tem a questão do orgulho também, ele não vai querer entregar. Então, ele vai ficar levando aquilo ali. Você veja que a Bíblia diz que Moisés chegou com o povo ali em frente ao mar, e o exército de Faraó vinha para pressionar ele, e o povo estava reclamando. Moisés, ele fez a coisa certa, ele não demorou para procurar solução. Por que nós demoramos para procurar solução com tanto recurso que nós temos na igreja? Por que a gente demora tanto para procurar solução para os problemas que acontecem muitas vezes na nossa célula? Por que nós temos dificuldade de perguntar para o outro que está dando certo, que está legal, se ele pode nos ajudar, como é que ele está fazendo? Por que nós não conseguimos falar com os nossos líderes, nossos irmãos, me ajuda? Por quê? Porque talvez eu não sou tão humilde, talvez eu não tenha uma visão ampliada do que está acontecendo, ou eu já desisti internamente. Olha para o teu irmão e fala assim, isso não é você. Outra coisa, o texto diz que Moisés, quando ele vai orar, ele vai falar com Deus, aí Deus fala assim para ele, Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Pega a vara, pega o bastão, vai tocar no mar. Ou seja, Deus dá meio que uma bronca nele. E o que Moisés fez? Poxa, Deus, você vai falar assim comigo? Eu estava lá bem de boa, cuidando das ovelhinhas do meu sogro. Achei uma mulher bonita para casar. Aí você vai lá, me chama. Eu vou. E agora, eu chego aqui, estou nessa situação. E você ainda fala assim comigo? O que Moisés entendeu, irmão? Eu falei isso domingo em algum dos cultos. Moisés não estava preso ao que estava sendo falado, mas ele estava preso em quem estava falando. Esse muitas vezes é o nosso problema, foi o meu problema. Nós nos prendemos à forma que a pessoa está falando e nós esquecemos quem está falando conosco. Quem está falando comigo? É o meu líder, é o meu discipulador, é a pessoa que Deus colocou para cuidar de mim. É o meu pastor, a pessoa que Deus colocou para guiar. É lógico que isso, como o pastor me ensinou, isso não é uma coisa assim para, então agora eu posso falar de qualquer jeito com os meus liderados. Não, o livro de Efésios fala que nós precisamos ser bondosos e compassivos com todos. Com todos. Mas existem situações, é como filhos. Eu tenho meus discípulos como meu filho, como meus filhos. E muitas vezes nós precisamos falar um pouquinho mais firme para o discípulo entender. Irmão, se o teu discípulo não te viu ainda de cara feia, tem que ver, às vezes. Precisa. Porque às vezes na cabeça dele, a gente está brincando de igreja. Não é tão sério assim. Ele precisa ver seriedade no que você está falando. Então, às vezes, precisa ter uma conversa, como nós aprendemos com o pastor. Às vezes, nós precisamos ter uma conversa franca, uma conversa sincera. Porque envolve vidas, envolve pessoas pelas quais o Senhor morreu por elas. Então, nós precisamos lembrar disso. Às vezes, nós estamos não queremos ser firmes com o nosso discípulo, mas atrás dele tem pessoas preciosas morrendo. Tem pessoas preciosas que vão liderar muito, que vão fazer muito, mas estão presas em um líder fraco, covarde. Então nós precisamos ter coragem de confrontar. Lembra Jesus? Como que Jesus fazia? Jesus não era mal educado, Jesus era firme.
Eu nunca chamei de meus discípulos e as pessoas que caminham comigo, e nunca vi meu pastor fazer isso também, chega aqui no púlpito e fala, raça de víboras. Eu nunca vi o pastor subir aqui no púlpito e falar, até quando eu e a Fran vamos ter que ficar com vocês, homens de pequena fé? Nunca vi, mas Jesus fez. Jesus fez. E hoje nós somos consequência desses caras que Jesus corrigiu. Consegue entender? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Segundo, Moisés, então, ele soube ouvir. Ele pediu ajuda primeiro, e segundo, ele soube ouvir. Não é o que estão me dizendo, é quem está me dizendo. E ouvir, irmão, é ser prudente. Pensa quantas coisas poderiam ser evitadas na sua liderança se você fosse melhor para ouvir. Pensa quantas coisas você poderia ter chegado antes. Quantas coisas você poderia ter antecipado se você não fosse teimoso, se eu não fosse teimoso, se a gente tivesse dado crédito à pessoa que está falando conosco. Se a gente tivesse colocado nosso orgulho no lugarzinho dele e tivesse ouvido. A Bíblia diz em Mateus 7:24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Ouvir é prudência. Fala para o seu irmão aí, faz assim ó, no ouvidinho dele, fala assim, irmão, ouvir é ser prudente, cabeção. Pedir ajuda, saber ouvir. Terceiro, Moisés obedeceu. Moisés obedeceu. Irmão, quero te falar uma coisa. A obediência com Deus, você pode ver isso, irmão, é impressionante. A obediência com Deus tem a ver com movimento. Toda vez que as pessoas na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, obedeceram a Deus, elas estavam em movimento, elas se movimentaram. Moisés chegou, se ajoelhou, ou ficou em pé, não sei, a Bíblia não diz, mas eu imagino, pelo teor da situação, que ele deve ter se ajoelhado, se jogado no chão. Deus, o que está fazendo, Moisés? Levanta daí e vai lá e toca no mar. Imediatamente ele foi. A obediência coloca em você em movimento. Então isso quer dizer o quê? Que se você está parado, você já está em desobediência. Se nós estamos parados, nós já estamos em desobediência, porque algum tipo de direcionamento você já deve ter ouvido. Algum tipo de direção, conselho, sugestão, você e eu, a gente deve ter ouvido. Agora, nós estamos em movimento cumprindo isso, ou nós estamos parados, avaliando, julgando, se acovardando? O que nós estamos fazendo? A Bíblia diz, eu li domingo e quero reforçar, isso aqui é uma coisa que a gente sempre tem que falar, serve mais para mim do que para vocês. Hebreus 13:17 diz, obedeçam aos seus líderes. Ah, mas tem gente que fala assim, eu obedeço a Deus. Então rasga isso aqui, tira da Bíblia isso aqui. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens. Linguagem de guerra, irmão. Linguagem de exército. Ou você gostaria que fosse, obedeçam talvez aos seus líderes e sigam se você achar que é bom o pedido deles. Não. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens. Pois eles cuidam de você, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. E quem é Deus? O Senhor dos... Está fraco? O Senhor do... Então, se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecem, eles trabalharão com tristeza. Sabe por que trabalharão com tristeza, irmão? Porque líder que é líder, ele não para. Ah, mas o discípulo falou mal de mim, já não quero mais.
eu não quero mais, eu vou parar, eu vou entregar. Não, irmão, mordida de ovelha dói, vai se acostumando. Isso não pode parar você, cara feia de discípulo, desistência de discípulo não pode parar você. Você não pode ser influenciado pelo fracasso dos outros. Não pode. Você tem que continuar, por isso que ele diz que os líderes, eles farão o trabalho, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. Não diz o texto aqui, não, se vocês não obedecerem, eles vão parar e tudo vai para o ralo. Não, mesmo que você desobedeça, eles vão continuar trabalhando, mas tristes. Agora eu te pergunto, seu líder está trabalhando com alegria ou com tristeza? E isso não ajudará vocês em nada. Você vê que a Bíblia, irmão, ela dá uma importância, é muito importante não só estar junto, mas é estar unido do jeito certo. Não, eu sou discípulo do fulano, eu sou da rede tal, eu sou da célula tal, mas como que você está lá? Como que você está nessa célula? Você está dando alegria para o líder desse life? Você está dando alegria para esse líder de rede? Diga assim comigo, não basta estar. Você está entendendo, irmão, o que a Bíblia está dizendo? Então, primeiro, Moisés pediu ajuda. Segundo, Moisés soube. Vamos, gente, me ajuda. Vamos lá, ele pediu ajuda. Soube ouvir, obedeceu. E quarto, teve fé. Teve fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus. Líder, deixa eu te falar uma coisa. Murmuração não move o coração de Deus. Reclamação não move o coração de Deus. Se fazer de coitadinho não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é fé. É fé. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Irmão, a ferramenta mais afiada que um líder pode ter é a fé. A fé, a Bíblia diz que a nossa fé, ela move montanhas. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. O líder, ele precisa estar munido de fé, irmão. Fé, você precisa ter fé. Precisa crer. A Bíblia diz em Hebreus 10:38, diz: mas o meu justo viverá pela fé. Não é de vez em quando, não é uma vez por semana, não é só no domingo, não é só no Tadel. Não, eu vou viver em fé. O meu justo vive pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Tem gente que acha lindo desistir, né, irmão? Conta para todo mundo. Eu acho que eu vou largar, acho que eu vou entregar, acho que não dá mais. Irmãos, geralmente o que os homens acham bonito, Deus acha horrível. Irmãos, se retroceder, não me agradarei dele. Um dos lemas da nossa igreja é agradar e glorificar a Deus. Se você está liderando uma célula, você precisa agradar a Deus. Você precisa agradar a Deus. Porque imagina, irmão, um líder que não pede ajuda, um líder que não ouve, que não obedece e não tem fé. Como que vai ficar a célula desse homem? Pensa um líder que faz tudo sozinho, do jeito dele. A cartilha é até legal, mas eu gostando desse texto aqui, não, você não gosta, você obedece. Você obedece. Você obedece, está na Bíblia. Você obedece. Você imagina, irmão, um líder que não ouve. Que não ouve. Faz uma avaliação aí, quantas coisas a gente tem ouvido, irmãos. E mesmo assim, sabe o que é incrível? Outro dia eu estava conversando com o Jair, ele estava falando comigo, pastor,
Eles ouvem a mesma coisa que eu. Ouvem a mesma coisa que você, irmãos, nós ouvimos a mesma coisa. Só que eu acho interessante que as pessoas que ouvem as coisas que nós estamos ouvindo, muitas vezes elas estão falando em desistência, em parar, não quero mais, reclamando, murmurando. Faça proveito do que você está ouvindo. Não obedecer, não ter fé. E sabe o pior de tudo isso, irmão? É que se você é um líder, não é você que vai colher o fruto, não sou eu que vou colher o fruto da minha falta de humildade em pedir ajuda, de não saber ouvir, de não obedecer, de não ter fé. Não, são os meus liderados. Os meus liderados que vão colher o fruto dessas más atitudes. É igual pai e mãe. Pai e mãe, quando brigam, quando discutem, quando separam, eles não colhem o fruto disso. Quem colhe são os filhos. Que tipo de fruto seus liderados vão colher de você? De uma pessoa que pede ajuda, de uma pessoa que ouve, de uma pessoa que obedece, de uma pessoa que tem fé. Nessa caminhada de ser discípulo e ao mesmo tempo liderar, que tem pessoas que têm um privilégio, né, irmã? Mesmo assim não valoriza. Às vezes o cara está só sendo discipulado e ainda reclama. Já viu isso? Quem já viu isso? O cara só é discipulado, irmão. Ele não cuida de ninguém, ele não lidera nada. Às vezes até anos na igreja. Ele só é discipulado. Só na tetinha ali. E ainda reclama. Mas sabe, irmãos, nessa caminhada, nessa vida de ser discipulado e ser liderado, irmão, é uma bênção. É uma bênção a lapidação que Deus faz conosco. É maravilhoso como você aprende com o seu líder, como você aprende com os seus liderados. Eu já saí de discipulado com um discípulo meu, entrar no carro e, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. Que discípulo precioso que o Senhor confiou a mim. Que precioso isso. E quando nós estamos no discipulado, irmãos, que precioso. Pessoas cuidando de você, zelando pela sua vida, formando você imagem e semelhança de Cristo, fazendo com que seu casamento fique melhor. Meu casamento é melhor, sabe por quê, irmão? Toda a glória a Jesus, mas o discipulado. Tinha vezes que, sabe, eu falando ali sobre Moisés, pedir ajuda, quantas vezes eu fui lá no pastor pedir ajuda? A Ana pecava, brigava comigo, eu ia lá, pastor, me ajuda, pastor, a Ana pecou e brigou comigo, o que eu faço? Né, irmãos? Só que assim, quando você pede ajuda, você tem que estar preparado para o que você vai ouvir. Porque quando você pede ajuda, eu tenho esse entendimento, eu me anulo, eu não sei resolver. Então por que muitas vezes a gente até pede ajuda, mas daí a gente quer dar pitaco no conselho? Eu não sei, você não sabe, eu não sei resolver, querido. E eu pedi ajuda. Aí na hora do conselho, eu quero dar pitaco, eu quero, não, mas assim, eu estou dizendo para você porque eu já fiz. Não, aceita. Não, você pode falar assim, pastor, eu pedi ajuda, mas você foi humilde para ouvir? Você foi humilde para aceitar? Não, pastor, eu pedi ajuda, mas eu estou com dificuldade de praticar, então pede ajuda agora para você praticar. Não para de pedir ajuda, incomoda o seu líder. Incomoda. Não fica só no discipulado. Porque, irmão, esse encontro que nós temos, na verdade, esse encontro que nós temos uma vez por semana, ou quinzenal, ele não é o discipulado. É parte do discipulado. O discipulado é caminhar junto. Como que você vai inspirar
o seu liderado pelo exemplo se você encontra ele uma vez por semana? Ou como que você vai se inspirar na vida do seu líder, ser influenciado por ele, se você só faz discipulado com ele uma vez por semana, ainda quando ele liga para você e vai na sua casa? Você está entendendo? Então, essas coisas, se um exército precisa ser forte, irmãos, quanto mais a liderança do exército. Se os soldados precisam ser bons soldados, quanto mais a liderança dos bons soldados. Eu penso que se os soldados rasos precisam ser bons, a liderança precisa ser excelente. O bom vai se inspirando no excelente. Então, para isso acontecer, eu preciso olhar para um homem como Moisés, porque às vezes a gente olha assim, puxa, mas era Moisés, irmão, era um ser humano igual eu e você. A diferença é que Moisés decidiu. Não é para mim usar isso aqui mesmo. Nem fui servir, irmão. Então, Moisés, o que ele fez? Ele fez tudo certo. O problema nosso, trazendo para a nossa realidade, é que às vezes a gente não está preocupado em fazer tudo certo, tudo com excelência. E a gente tem o Tadel, irmão, é para a gente aprimorar, para a gente melhorar, para a gente mudar. Então a gente não pode ouvir e deixar sair por outro ouvido. Não, você tem que segurar e deixar cair no coração. Puxa, isso aqui eu não estou fazendo, eu preciso, sabe, não sei se acontece isso com você, mas às vezes me dá umas crises. Eu olho a nossa rede de célula, eu olho as células que eu estou liderando e eu penso, puxa, Senhor, tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa diferente. Eu podia fazer, mas não tirando aquilo que já me foi ensinado. Não, isso aqui eu vou tirar porque não é importante, eu vou fazer do meu jeito. Não, com base naquilo que me foi ensinado, usando como base o que a liderança me ensinou, eu vou ser criativo e vou criar algo. Vou pedir para o Espírito Santo me ajudar a criar algo. Eu não posso ficar vendo o barco afundar, irmão, e ir correndo para o lado que está. Eu vi uma vez o barco dele começou a entrar água, eu estava saindo do iate e passei por ele. Eu vi que a popa dele estava afundando. Eu já pensei, ele deve ter esquecido de fechar o bujão. E ele estava na proa pescando. Eu dei a volta com o barco. Irmão, teu barco está naufragando. Ele, pois é, o socorro está vindo, aí eu estou esperando, eu estou aqui na popa. Eu falei, não, irmão, você pega o bujão lá, vai lá e fecha o bujão, daí para de entrar água. O barco ia afundar com ele dentro. Você entendeu? Então, está vendo o barco afundar e corre para a proa. Não, tem que ir lá na polpa e ver qual que é o vazamento, o que está acontecendo, o que eu posso fazer para arrumar isso aqui. Líder, você precisa tocar no mar, querido. Você precisa tocar nos problemas, nas dificuldades que tem na sua liderança. Você precisa ter coragem de enfrentar os BOs que acontecem. Você precisa mexer na qualidade do seu life. Eu penso assim, meu Deus, a minha liderança confiou em mim essas células. Eu não posso fazer inferior o que eu vi eles fazendo, eu vivi isso. Eu não tenho direito de fazer inferior. E eles estão perto, eles não me deixaram com uma situação e foram embora. Eles estão aqui, seu líder está aí com você. Provavelmente deve se reunir uma vez por semana com você. Então relate a situação, dê sugestão, dê ideia, procure ver o que está acontecendo. Eu estava outro dia lá na Atalaia, lá no Coroados. E nós vamos abrir um núcleo lindo, poderoso lá no Coroados, irmão. Meu Deus do céu, esse dia eu estava na frente de um barracão lá, e eu fiquei olhando aquele barracão e eu fiquei imaginando, cara, num piscar de olhos vai acontecer. Num piscar de olhos vai acontecer. Vai ser muito lindo, vai ser muito poderoso, irmãos. Que Deus vai fazer no Mirim, no Coroados, no Caieiras. Já está acontecendo, já começou. Quando começa, não para mais, porque a Bíblia diz o quê? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la. Então já começou, agora ele vai completar.
Amém? Só que nós, líderes, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ver o que precisa ajustar. E aí, eu estava lá um dia no live, lá terminou a célula, vi os irmãos comendo ali e tal. Aí veio uma ideia. Eu comentei domingo. O que a gente fez na célula? Todo final de célula agora, na Fire, a gente faz um desafio. Eu falo para os líderes, oro, peço a Deus, Senhor, que desafio vai ser essa semana? Aí vou orar e fico esperando Deus falar comigo. Aí eu mando para eles, essa semana o nosso desafio vai ser o seguinte: você vai separar os homens no live, homens para o lado, mulher para o outro, e você vai fazer como se fosse um amigo secreto entre os homens e entre as mulheres. E aí, aquele nome que você pegou, você tem até a outro live para você fazer uma gentileza para aquela pessoa. E aí você vai orar a Deus e você vai tentar conhecer aquela pessoa. Talvez você vai lá lavar o carro dela, talvez você vai lá lavar a calçada dela, talvez você vai pagar um lanche para ela, talvez você vai levar um bolo para ela, alguma coisa você vai fazer de gentileza para aquela pessoa. E você também for sorteado, então também você vai receber também. Irmãos, deixa eu te falar, quando chegou na célula, tinha bastante convidado no dia que a gente fez esse sorteio. Gente, a irmã contando, chorando, ninguém nunca tinha ido na minha casa. Olha como foi, que prazer receber você na minha casa. Olha, esse aqui foi, pastor, ele foi na minha casa, ela foi na minha casa. Sabe, irmãos, e acabou na célula aquela coisa de algumas pessoas ficarem isoladas, se retirar. Não, agora eu aprendi com o pastor, eu fiquei olhando de longe, lá do portão da Atalaia, a célula, irmão, é o sonho de todo líder. Você vê a célula amalgamada, a célula viva, o pessoal ora junto, o pessoal compartilha a palavra junto, termina o lanche, todo mundo conversando um com o outro, mas o líder precisa ser proativo para isso acontecer. Aí essa semana agora que passou, falei, gente, agora nós temos um outro desafio. Qual que é o desafio dessa semana? Quando Jesus enviou seus discípulos, ele enviou de 2 em 2. Então, líder, faça lá, monte as duplas na sua célula. Só que esse desafio não é para todos, é só para quem quiser, porque tem os convidados que não conhecem ainda a palavra, não entregaram a vida para Jesus, então não vão. Então, deixa a opção. Aí aqueles que querem, você traz para o meio da célula e traz aquela atmosfera de missão. Nós estamos enviando esses irmãos para evangelizar, e você que não foi, você também é importante, porque você vai ficar orando, e você vai nos ajudar a receber essas pessoas que os missionários estão indo buscar, porque a nossa célula é um bote salva-vidas. E aí, irmão, você começa a ver nos grupos dos Life lá, o pessoal indo lá no mercado orar com uma pessoa, os 2 irmãos lá se encontrando para ir visitar uma pessoa. É muito, muito legal o que está acontecendo. Então, o pastor falou ontem, Deivão, compartilha lá no Tadel amanhã. Então, dica do líder. Trabalhe para a sua célula ficar bem amalgamada. E a pior coisa que tem é você trazer um convidado numa célula dividida, numa célula que não, sabe, você vai queimar o filme. Não, o convidado, quando ele chega no seu life, irmão, ele tem que ter uma sensação assim, já acabou? Cara, eu ouvi tanta coisa e já acabou. Eu fui tão amado, eu posso vir semana que vem? Quem quer ouvir isso do convidado? Eu posso vir semana que vem? A moça chegou para mim lá no Coroado e falou assim, pastor, eu posso vir semana que vem? Eu falei, não, irmão, vou pensar no seu caso. Brincadeira. Falei, com certeza, glória a Deus, seu marido também vai vir, em nome de Jesus. Vai estar aí. Aí fizemos uma comunhão lá. Quem que foi na comunhão? O marido da irmã. Então, irmãos, nós precisamos agir, movimento. Quando você pede ajuda, quando você ouve, quando você obedece, quando você tem fé, o mar das dificuldades na liderança se abrem. Se coloque em pé, por gentileza. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fala sobre a gente ter uma conversa franca, uma conversa séria com os nossos liderados. Isso é importantíssimo. Mas isso precisa nascer primeiro no meu coração. Eu preciso ter uma conversa franca comigo.
Eu preciso ter uma conversa sincera comigo. Eu preciso me autoanalisar como líder. Será que o meu barco não está afundando e eu não estou tendo nenhum tipo de ação? Como que está a qualidade da minha célula? Parte por parte, a minha célula, ela é boa no compartilhamento, mas no louvor, eu sinto que, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pedir ajuda. A minha célula, ela é muito boa para receber as pessoas, mas ela não ganha ninguém. Então eu preciso trabalhar o evangelismo no meu life. Ah, minha célula, ela é uma célula muito alegre, muito para cima e tudo, mas quando precisa ler a Bíblia, precisa orar, o pessoal, não, então eu vou ser intencional em trabalhar isso. É o rebanho que foi confiado a você. Então você precisa fazer como Moisés. Eu preciso dar uma solução para isso, eu preciso resolver isso. E as ferramentas são, peça ajuda. Ouça, obedeça, tenha fé. Então, antes de avaliar o discípulo, antes de avaliar a célula, faça uma autoanálise sua. Faça uma autoanálise sua como líder. Eu não estou falando isso para colocar você para baixo, não é essa a minha intenção, meu irmão. A minha intenção é ajudar você a enxergar o que está te atrapalhando a cumprir a missão que Deus te confiou. Não é da vontade de Deus que você seja um líder fracassado. Não é da vontade de Deus que você desista. Não é. A vontade do Senhor é que você avance, que a gente avance como corpo, como igreja, juntos. Mas eu preciso ter coragem de olhar o que eu preciso mudar. Que eu preciso mudar. Se o soldado é bom, a liderança precisa ser excelente. Como que está a minha excelência no meu life? Feche seus olhos. Analise o seu coração. Como que está o seu coração a respeito de Deus? Seu relacionamento com Deus é oscilante, não permanece. Não consigo nem orar por mim, pastor. Como que eu vou orar pelas pessoas da minha célula? Mas eu sou um líder. Se você pedir ajuda, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. Sabe, a liderança muitas vezes está um peso, porque eu já desisti internamente. Eu já desisti, eu não acredito mais. Eu não consigo enxergar uma multiplicação. Eu não consigo enxergar que os meus discípulos vão se tornar líderes. Se você pedir ajuda, Deus te ajuda. Deus te ajuda. Eu tenho dificuldade com o meu líder, eu não consigo me submeter, eu não sei o que acontece, nosso discipulado não vai. Peça ajuda. Peça ajuda. Meu coração, me magoei com isso, com aquilo, fiquei bravo com isso, com aquilo. Resolva. Porque quem vai colher as consequências dessas más atitudes são os seus liderados. Muitas vezes nós estamos vendo nossos liderados, as nossas atitudes. Muitas vezes o que está escondido no nosso coração está brotando nos nossos liderados. E eu imagino, estava conversando ontem com o pastor lá em casa, eu imagino que Abraão, nós conversando que Moisés, quando ele estava indo em direção ao mar com o bastão na mão, ele foi com 2 pisadas: fé e obediência. Fé e obediência. Era o que moveu o coração dele para ir em frente ao mar, enfrentar aquele grande mar. Pensa um homem, sozinho, não estava ninguém fechando com ele. E ele foi. Eu imagino que Moisés foi o primeiro a marchar. Porque o Senhor disse para ele: diga ao povo que marche. E ele precisava motivar e inspirar as pessoas. Então eu imagino que ele pegou aquele bastão na mão e ele foi. Obediência e fé. Obediência e fé. Obediência e fé. Líder, você vai sair daqui hoje em obediência e em fé.
obediência e fé, obediência e fé, obediência e fé. Repita isso: obediência e fé, obediência e fé, obediência e fé. Mais alto. E essa é a batida do coração do líder. Essa é a batida do nosso coração, obediência e fé, obediência e fé. Não tem como parar, irmãos, não tem como parar. Agora, se você está aqui nessa noite, algo dessa mensagem mexeu no seu coração, e você precisa ajustar um desses itens aqui, eu quero que você venha para frente, marchando. Não venha marchando, venha decidido como Moisés. Venha marchando, chega. Não ajoelha, não quero que você ajoelhe, eu quero que você fique em pé. É você se posicionando contra você mesmo, você esmurrando você mesmo. Sua liderança vai mudar a partir de hoje. Sua liderança vai mudar. Abra sua boca, peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao Senhor. Fala: me ajuda, Senhor, a vencer o meu orgulho. Me ajuda, Senhor, a vencer o meu eu. Me ajuda, Senhor. Chega. Não estou tendo resultado disso. Coloque a mão sobre os seus ouvidos. Diga: Espírito Santo, santifica minha audição. Sabe, talvez você tenha ouvido outros ensinamentos, outras coisas que têm atrapalhado a sua liderança. Seu coração está dividido. A igreja está ensinando uma coisa, está dizendo uma coisa, e você está dividido com alguém que não tem compromisso com você. Rejeite isso. Diga: Senhor, eu rejeito. Eu quero ser fiel à minha liderança. Eu quero estar com os meus ouvidos fiéis ao que o meu general está dizendo. Rejeita. Diga isso. Diga: Senhor, eu rejeito ensinamentos errados. Eu rejeito do meu ouvido, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz através dos meus líderes. Eu quero ouvir a Tua voz. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga: Senhor, obediência. Obediência, eu quero obedecer, Senhor. Por mais que doa, por mais que chegue difícil, fale da sua maneira. Diga: Senhor, eu quero obedecer. Você se conhece. Você sabe por que você não obedece. Você sabe porque muitas vezes você tem atitudes rebeldes. Agora eu quero que você, com os teus olhos fechados, você continue marchando. E você mentalize aí na sua cabeça o seu life, seus liderados. Pessoas que talvez você tenha pensado em desistir. Você vai dizer para você mesmo: eu tenho fé para liderar. O Senhor está gerando no seu coração uma fé inabalável agora. Você não vai desistir. Você não vai desistir de ninguém. Nós não vamos desistir de ninguém. A nossa luta não é pessoal, ela é espiritual. A mornidão, a frieza das pessoas, nós vamos vencer no mundo espiritual. No mundo espiritual nós vamos ganhar as pessoas, o coração das pessoas. Nós vamos ganhar no mundo espiritual. Comece a declarar fé sobre a sua célula. Comece a declarar a multiplicação da sua célula. Comece a declarar o crescimento dos seus membros do seu life. O meu justo viverá pela fé. Você é um justo do Senhor. Você é um justo do Senhor. Aleluia.
Senhor, em nome de Jesus, aqui está o exército de Guaratuba, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, com a bênção da minha liderança, eu quero declarar sobre a vida desses irmãos, em nome de Jesus, bons soldados, líderes excelentes, bons soldados, líderes excelentes, para a glória de Jesus. Aonde estiver uma célula da Paz Church, haverá excelência, haverá bons soldados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, olha aqui para mim, eu já estou encerrando. Eu quero que você aumente a sua marcha. E olha, eu sei aqui que a palavra do Senhor diz em Hebreus 10:39, e você vai repetir comigo em alto e bom som. Diga assim: nós, mais forte, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem, nós cremos e vamos vencer, para a glória do nome de Jesus, aleluia, porque o nosso general é Jesus, aleluia. O Senhor marchamos, siga o seu exército poderoso, é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia.